Fala, galera Camp Kids, tudo bem com vocês? Tia Bia tá aqui de novo na área para contar uma história super legal para vocês. E sabe, por falar em história, vocês sabiam que quando Jesus precisava explicar algo muito importante, algo complicado que ele queria que as pessoas entendessem, Jesus contava histórias? É isso mesmo, a Bíblia diz que Jesus ensinava por parábolas, ou seja, por histórias, contando histórias. E a história de hoje começa assim. Jesus, ele tinha um jeito muito especial de falar com as pessoas. Jesus, ele era amoroso. Ele falava, quando as pessoas só queriam saber de guerra, de luta, Jesus veio falar de amor. Jesus veio amar as pessoas. Então ele foi um revolucionário. Só que isso fez com que muitas pessoas seguissem a Jesus. Jesus passou a ser amado, Jesus passou a ser seguido e as pessoas queriam cada vez mais ouvir o que Jesus tinha a dizer. Mas você sabe, isso não deixou todo mundo feliz. Lembra daqueles religiosos, aqueles mesmo que prenderam e crucificaram Jesus? Eles se revoltaram com Jesus. Eles não gostavam desse jeito de Jesus falar. Eles conheciam só lei, tão pouco de amor. Eles ficaram muito zangados com Jesus. Então esses religiosos passaram a perseguir Jesus. Eles queriam trollar Jesus. Eles queriam que Jesus ficasse em saias justas. Eles começaram a fazer perguntas complicadas para que Jesus desse algum bola fora e fosse envergonhado na frente dos seus seguidores, daquelas pessoas que gostavam tanto dele. Certo dia, um desses religiosos, conhecedores da lei, quis fazer uma pergunta para deixar Jesus numa situação difícil e disse assim: Jesus, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu com uma pergunta. O que está escrito na lei? Já que eles conheciam tanto a lei, né? Jesus perguntou, o que diz a lei sobre isso? E aquele religioso então respondeu. Diz que ame ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E ame ao teu próximo como a você mesmo. Jesus disse, está certo, vá, faz isso e herdará a vida eterna. Mas aquele religioso não estava satisfeito. Ele podia ter terminado a conversa ali, mas não, ele ainda continuou fazendo perguntas para ver se Jesus ficava numa situação difícil e disse, Jesus, e quem é o meu próximo? Esse religioso, ele acreditava que o próximo dele, a pessoa que ele deveria amar, ser gentil, amar como a ele mesmo, eram os iguais a ele. Pessoas da mesma cor dele, pessoas que estudavam na mesma escola que ele, pessoas que moravam no mesmo bairro que ele, os amigos dele, a família dele. O próximo desse judeu religioso era os iguais a ele. Então Jesus conta uma história para explicar essa lição. E a história de Jesus é assim. Jesus disse, um homem estava andando pela estrada, voltando de viagem de Jerusalém para Jericó. Mas no caminho, ele foi abordado por ladrões, assaltantes, que tiraram tudo dele, roubaram tudo que aquele homem tinha, espancaram, bateram nele e largaram ele na estrada sem nada, quase morto. Descendo essa mesma estrada, também vindo de Jerusalém, estava um sacerdote. O sacerdote era um líder religioso, como um pastor, um padre, alguém importante na igreja. E esse sacerdote viu aquele homem quase morto, sem nada, na estrada, virou os olhos e foi embora. Nessa mesma estrada estava vindo um levita, que é alguém que é um ajudador dentro da igreja. Ou ele canta, ou ele serve as pessoas na igreja. É alguém que também é religiosa. Passou pela estrada, viu aquele homem quase morto, virou os olhos e foi embora. Nessa mesma estrada estava vindo um samaritano. Guarde este nome. Um samaritano. Aquele homem samaritano viu aquele homem quase morto no chão. Pegou, cuidou das suas feridas, limpou, pegou o homem com cuidado, colocou no seu animal, no seu burrinho, levou até um hotel,
cuidou dele, deu uma hospedagem, pagou a hospedagem dele e disse ainda para o dono do hotel: olha, todo remédio que ele precisar, toda comida que ele precisar, você pode dar, que eu venho e pago você. É minha responsabilidade. E aquele samaritano então foi embora. Jesus terminou essa história e perguntou para aquele religioso: então, quem é o próximo daquele homem que estava no chão quase morto? E o religioso então respondeu: aquele que teve misericórdia dele, que cuidou dele. Então, vá e faça igual. Foi o que disse Jesus. Bia, tá, a história é legal, uma história bonita, bem conhecida por sinal, mas eu não entendi. Por que Jesus usou essa história? O que Jesus queria ensinar para aquelas pessoas? O samaritano e os judeus, eles não se davam bem. Judeu tinha uma rixa com o samaritano. O judeu achava que Deus só amava a eles, judeus. É uma história que parece um pouco absurda. Você achar que Deus só é capaz de amar um povo, de uma cultura, de uma cor, de uma religião. Mas naquele tempo era absurdo, ainda é hoje. E isso, infelizmente, acontece. A gente pode acabar acreditando, de vez em quando, que a gente deve amar só aqueles que moram no nosso bairro, que a gente deve amar e cuidar só daqueles que estudam na nossa escola, que a gente não tem nenhum compromisso com quem não é nosso vizinho, que mora longe da gente. Não é compromisso nosso, não é responsabilidade nossa, que de repente eu devo só cuidar daqueles que estão perto de mim, que também gostam de mim, que também cuidam de mim. E Jesus estava ensinando aquelas pessoas e também está ensinando isso para mim hoje. É compromisso meu, é dever meu cuidar de qualquer pessoa que precise. A gente precisa quebrar as barreiras, derrubar os muros que dividem a gente de expressar o amor de Deus pelas pessoas. Deus veio ensinar, seja em parábolas, seja nas histórias, seja em atitude. Jesus ensinou que Ele quer que a gente ame as pessoas. Não crie muros, não crie barreiras, porque o amor de Deus não se limita à sua escola, ao seu bairro, ao seu condomínio, à sua igreja. O amor de Deus, Ele é gigante, Ele é sobrenatural, Ele é sobremaneira, Ele é o maior de todos. A gente não tem condição nem de entender. A lição que fica para mim e que fica para você hoje: ame, ajude e ame quem quer que passe por você. Todas essas pessoas são alvo do amor de Deus, seja ele igual ou diferente a você. Que história legal! Você não gostou disso? Não é importante a gente saber que Deus espera isso da gente? Que Deus espera que a gente saia da bolha? Que a gente saia desse mundinho tão pequeno e que a gente comece a olhar para as outras pessoas como Jesus olhava? Vamos orar? Deus, muito obrigada, Pai, por ter deixado essa lição tão rica escrita na Tua palavra. Perdoa-nos, Pai, quando a gente limita o Teu amor a gente que vive ao nosso redor, que é parecido com a gente. Isso é tão pouco, isso é tão pouco. E a gente aprendeu hoje que o Senhor espera mais de nós, que o Senhor tem algo grande para oferecer através das nossas vidas, que vai além desses muros, que vai além da bolha. Deus, ajuda-nos, Senhor, a olhar para essas pessoas do jeito que o Senhor quer que a gente olhe, que a gente passe pelo trânsito, que a gente passe pelos lugares que a gente frequenta, com um olhar atento que Jesus tinha, um olhar de amor. Deus, ensina-nos a sermos parecidos com o Senhor. Nós clamamos por isso, por um coração convertido ao Senhor. Usa as nossas vidas, Pai, que a gente seja como foi o samaritano na vida daquele homem perdido na estrada. Que a gente seja bênção para quem quer que precise. Nós oramos, pedimos, clamamos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, galera. Que
história, pessoal, que lição! Espero que vocês tenham gostado. Eu espero todos vocês que estão me assistindo para vir aqui um dia na comunidade do Campolim em Sorocaba. E ó, um beijo, até a próxima!